Boa noite a todos. Eu sou a Kélcia, assistente social do Sinsprev RS da Secretaria de Saúde do Trabalhador, né? Hoje estamos aqui nesse primeiro evento da Secretaria de Saúde do Trabalhador, onde vamos fazer uma live que vai tratar do tema a pandemia e os impactos no serviço público e na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Lembrando que a Secretaria de Saúde do Trabalhador do Sinsprev é composta por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo e assistente social. A psicóloga é a Fabiane, que vai estar junto com a gente hoje nessa live, vai falar um pouquinho do trabalho da Secretaria de Saúde do Trabalhador. A assistente social Dulce Batista, que também compõe a equipe de saúde do trabalhador, e nós temos duas estagiárias lá, né, a Elisiane, a Liliane, e esse tema é super importante e pertinente, né, tendo em vista que estamos aí em meio, né, a um ataque do capital contra o trabalho, nas suas mais diversas formas de precarização, expropriação, né, e total desarticulação, né, um embate forte, tentando desarticular aí a classe trabalhadora, né, de impondo novas formas de trabalho, de organização desse trabalho, que fragiliza cada vez mais, né, o trabalhador naquilo que lhe dá sentido, que é o seu trabalho, né, e a questão de pertencimento social, né, e se não bastasse tudo isso, nós temos ainda a crise política, né, que assola a população de forma geral, em meio a esse contexto que a gente está vivenciando, né, uma total falta de empatia do nosso presidente da República, né, do atual presidente da República, com a população e com os trabalhadores, né, com frases do tipo, e daí, eu não sou coveiro, todo mundo vai morrer um dia, temos que trabalhar, né, então a gente está vivendo essa crise política em meio a toda essa situação de pandemia que estamos aí, né, de certa forma, fragilizados em todos os sentidos, né. Então, ontem, participando de um evento, eu escutei uma colega dizer que ela se sente, né, se sente perdida, navegando no escuro. Então, o que é esse navegar no escuro? Né? Então, a gente tem que ter uma dimensão de se encontrar nesse escuro e entender que a gente também não está sozinho, e a gente vai ter colaboradores que vai ajudar a nos provocar, a fazer a pensar esse momento que a gente vive, né, que a gente está vivenciando. O Tiago pediu para dizer que a gente tem aí um QR Code na página, e o QR Code ele vai dar acesso às pessoas que estão assistindo, para poder acessar a cartilha de saúde do trabalhador, tá? E vão estar com a gente hoje nessa noite o pesquisador Bruno Chapadeiro, que já esteve com a gente em um evento em Viamão em 2019 de saúde do trabalhador. O Bruno é psicólogo clínico e jurídico do trabalho, pós-doutorando em saúde pública, saúde coletiva pela EPM Unifesp, pesquisador colaborador do IEA, USP, e perito judicial em saúde mental e trabalho, pelo TRT-9. Na sequência, vai estar com a gente a Carmen Diongo, psicóloga, doutora e pós-doutora em psicologia social, pesquisadora do NEST, integrante do CEPOT e docente da Universidade Fevale. E da Secretaria de Saúde do Trabalhador, a Fabiane Conavaluc Santos Machado, psicóloga do SST, especialista em psicologia jurídica e perícia psicológica, mestre e doutora em serviço social pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? A dinâmica vai ser da seguinte forma: cada um vai ter 20 minutos para poder falar, as pessoas que estão participando dessa live poderão mandar as perguntas, né? E que a gente vai, na sequência, repassar para os palestrantes, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa exposição com o professor
e pesquisador, Bruno Chapadeiro, que vai... Bom, boa noite a todas e todos. Queria primeiramente agradecer o convite a esse debate tão importante, tão rico. Cumprimentar vocês, minhas companheiras de mesa, uma mesa tão qualificada, me sinto honrado de estar fazendo parte. As queridas doutora Carmen, doutora Fabiane e Kelsey, diretora da SST, do Sinsprev. Também o Marcelo, se não me engano, que é quem está nos dando suporte técnico. Queria parabenizar essa iniciativa de vocês, acho muito importante nesse momento a gente se fazer próximo da base, né? Se fazer próximo de trabalhadores de alguma forma, né? E no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, essas formas online têm sido o que nós temos encontrado, né? Mas, no entanto, essas formas online também têm alguns percalços que nós pretendemos tratar aqui hoje, né? Bom, feito os devidos agradecimentos, as introduções, eu passo agora a contar meu tempo, ok? Combinado? Enfim, eu... Obrigado. Eu e a doutora Carmen, nós tentamos dividir um pouco as nossas falas, né? Eu vou tentar fazer algo um pouco mais introdutório sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Além da minha formação em psicologia, o meu percurso acadêmico também me leva muito para ciências sociais, então eu tenho pensado algumas coisas em relação a esse momento que eu tenho dito em outras lives, né, que durante esse surto que a gente está vivendo da Covid-19, toda a população, todos nós estamos sujeitos a ter níveis ampliados de estresse, né, que podem ter efeitos severos na nossa saúde mental, né, principalmente nesses casos em que o isolamento tem sido obrigatório, né, porque não é um momento como qualquer outro, né, não é algo comum que nós estamos vivendo, né? Quando na história vivemos algo semelhante, né? Há muitos anos. Então, essa coisa da gente ter que ficar isolado, né, nos remete a algo muito primitivo, né? Eu costumo dizer que se a gente lembrar dos castigos infantis que levávamos, temos que ficar isolados no nosso quarto pensando, né? Ou quando cometemos algum crime, a possibilidade máxima de pena é estarmos isolados, né? Perdermos a nossa liberdade. Então, é algo que tem nos afetado também, não só pelo isolamento, claro, mas também pelo que está sendo vivido lá fora, né? Pessoas morrendo, a gente tem um medo do desconhecido, né? E por isso, então, trabalhadoras e trabalhadores podem ser afetados pelos riscos psicossociais, né, decorrentes dessa brusca quebra de rotina, né, que antes a gente tinha uma sociabilidade no espaço de trabalho e agora estamos nesse distanciamento social que enfatiza se é necessário, né, para que a gente consiga conter essa pandemia, mas traz significados e incertezas presentes, né, da nossa futura situação de trabalho, inclusive, né. A gente vem conversando nos bastidores aqui entre nós sobre a questão disso ter se tornado um novo normal, né? E o que a gente pode esperar a partir disso? Nós estamos vivenciando essa fantasia do home office, do teletrabalho, né, que perpassa discussões já antigas em termos das condições de trabalho, né, mas que agora estão dentro da nossa casa. A gente tem uma invasão do espaço e do tempo de trabalho no espaço e tempo da nossa vida particular, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem que pensar em algumas questões básicas para se pensar esse tipo de trabalho que a gente está tendo agora. Estou focando nesses, né? Não vou focar a minha fala nos trabalhadores de linha de frente, porque imagino que estamos aqui, né? Quem está nos assistindo é a base do sindicato, então temos aí trabalhadores da saúde, da previdência, né? Que devem estar passando por essa questão do teletrabalho, né? O que a gente tem visto não só para o servidorismo público, mas para quem tem conseguido, quem tem tido a opção de trabalhar em casa, é uma adaptação completa do espaço de casa como se fosse um espaço produtivo, né? A gente está vendo pessoas tendo que comprar notebooks
tendo que comprar cadeiras mais confortáveis, tendo que pagar técnicos de informática para instalarem os malditos VPNs nos nossos computadores, né? Ou outros tantos programas que nos permitem esse trabalho à distância, né? Não dá para a gente nivelar todos como se todos tivéssemos o mesmo nível de entendimento de tecnologia, né? Nós temos aí algumas questões etárias, né? E de envolvimento mesmo com tecnologias que não dá para a gente nivelar todos, né? Simplesmente nos é dito assim, ó, instala o VPN no seu computador e vire-se, né? Não há um suporte técnico para isso muitas vezes. Eu fico me lembrando daquela cena daquele filme Eu, Daniel Blake, uma obra magistral do cineasta britânico Ken Loach, né? Quando o Daniel Blake ele é um trabalhador já idoso que precisa se afastar por uma condição de trabalho, mas ele precisa comprovar que ele está buscando emprego para continuar recebendo seguro-desemprego, né? Porque ele não foi aceito o seu auxílio-doença não foi aceito, então ele foi buscar outras formas de renda. E é uma cena muito interessante ao qual ele está tentando mexer no computador e ele coloca o mouse na tela, assim, né? O mouse físico, ele passa na tela, assim, né? E passa um jovem e acaba rindo daquela situação, mas isso é algo real, né? Nem todo mundo tem esse nivelamento tecnológico, né? A gente está vivendo com esse momento de nos ser exigido lidar com todas essas tecnologias, né? Muito recurso tecnológico, né? Cada live dessas que eu faço é para um programa diferente que eu tenho que parar um tempinho também para aprender como é que funciona. A gente sabe que tem alguns percalços, aí estávamos vivendo isso há poucos minutos atrás, o que é normal, né? Mas isso atrasa também a rotina de trabalho, vai gerando uma ansiedade, enfim. É como se nós estivéssemos vivendo um conceito que um jurista, o Rubens Casara, né, ele fala sobre a eliminação dos indesejáveis, né, como se esse momento cortasse aqueles que não vão dar conta de lidar com tecnologias, né, porque falar de lidar com tecnologia, de ter esse trabalho apendicizado à tecnologia, né, a gente está falando de uma questão do controle da autonomia desse trabalho. No coletivo de trabalho, nós temos a quem recorrer muitas vezes quando não nos damos conta de tecnologia. O que eu mais tenho ouvido são colegas com mais idade dizendo, não, eu precisei do meu filho vir aqui para me ajudar a mexer nesse programa para fazer essa live. Né? Assim, há uma perda da autonomia e do controle de um trabalho, falo enquanto professor, né? Enquanto tinha aquele contato visual, aquele contato corporal com o alunato, você perde isso, né? Você tem apenas as expressões faciais. É estranho porque você está dando aula, você está se vendo também, os seus trejeitos, você passa a notar. É algo muito esquisito, né? E a gente está apendicizado a essas tecnologias, não estou falando só do VPN ou de plataformas essas como Zoom, essa que nós estamos utilizando, enfim, né? Mas essa perda de autonomia e de controle do próprio trabalho diz respeito também a uma perda do controle do nosso tempo de vida, né? Como eu estava dizendo no começo, há uma entrada desse trabalho no nosso espaço particular que, olha, eu vou confessar a vocês, eu tive que retirar as visualizações no WhatsApp, os tracinhos azuis lá, para eu conseguir ter paz aos fins de semana, por exemplo, porque há uma perda da noção do tempo, né, de estarmos em casa há tanto tempo, né, que as pessoas têm demandado trabalhos aos fins de semana, feriados, né, assim, se esquecendo dessa temporalidade, né, desse corte que antes existia, né. E outras questões que a gente tem que pensar em relação a esse teletrabalho, né, e a gente estava falando sobre a adaptação desse posto de trabalho, a adaptação da sua casa, do seu espaço de conforto para um espaço de produtividade, né, como é que ficam, por exemplo, as pessoas com deficiência? Né, que a lei preconiza que elas tenham os espaços de trabalho, os postos de trabalho transformados, né, à sua condição. Né? E esse direito à desconexão, né, que eu havia dito, onde fica? Né? Caso a gente adoeça e se acidente no exercício desse trabalho, porém em casa, a gente terá
né? Não teremos asseguradas as garantias legais, trabalhistas e previdenciárias, enfim, né? Que até então era no espaço de trabalho e quiçá no trajeto ali, né? Algo que vem sendo discutido, mas estando dentro, né? Fazendo esse trabalho em casa, como que fica? Gostaria de citar alguns estudos que têm já apontado essa questão dos impactos na saúde mental para quem faz o trabalho em casa, né, o teletrabalho, home office, como nós temos chamado. Há um estudo já de 2017 da Eurofond, em parceria com a OIT, que vai mostrar que quando esse trabalho foi implementado em pelo menos 15 países europeus, descobriu-se que 41% das pessoas que trabalhavam em casa se consideravam altamente estressadas, em comparação com somente 25% das que faziam fora de casa. Ou seja, você tem realmente aquilo que eu havia dito lá no começo, níveis ampliados de estresse por ter essa invasão do espaço produtivo no seu espaço particular. Também, em fevereiro, essa é uma pesquisa muito interessante, uma plataforma chamada Blind, que vai lidar, ela pesquisa mais trabalhadores da tecnologia da informação, mas fez um estudo ampliado, né, concluiu que o estudo entre o período de 30 de abril e 5 de maio, né, que compreendendo aí os picos da epidemia, e esse número subiu para mais de 70%. 73% dos profissionais alegaram estar exaustos de estarem trabalhando em casa. Destes, 1 em cada 5 se dizem esgotado pelo medo referente à segurança no emprego, né, porque muitos têm sido postos, aí no caso, trabalhadores seletistas, né, têm sido postos para trabalhar em casa, sem saber se retornam, né, quando tudo isso passar. Mas acho que os dados que nos interessam é que 20% sentem que tem uma carga de trabalho incontrolável, ou seja, uma demanda que não para, uma demanda que não termina, né? São não sei quantas reuniões, não sei quantas lives, não sei quantos, no caso, enquanto professor pesquisador, não sei quantos artigos, né, que nós temos que produzir, enfim, quantas aulas têm que ser dadas online, e 10% dos profissionais sentem que não tem controle sobre o seu trabalho. Então, isso que a gente tem falado sobre as condições do trabalho, sobre o controle desse trabalho, a autonomia, né, há uma perda significativa quando estamos nesse teletrabalho. E infelizmente, né, mesmo que a gente saia dessa e sairemos, não sabemos quando ainda, mas essas reuniões por videoconferência, enfim, essas reuniões por plataforma vieram para ficar, né? Para a gente pensar, por exemplo, a plataforma Zoom, ela passou de 10 milhões para 300 milhões de usuários diários em poucos meses, né? Só no último mês, essa base de usuários cresceu mais de 50%. Né? Então, a gente tem visto realmente esse acréscimo e essas tecnologias sendo implantadas de uma forma que vieram para ficar. Né? Curiosamente, até pouco tempo atrás, nós falávamos, inclusive, da indústria 4.0, da inteligência artificial, né? Desse trabalho mais voltado para as tecnologias, né? Os entregadores de plataforma, de aplicativos, enfim, né? Essas tecnologias estão imersas nas nossas formas de trabalhar atuais, né? Então, os impactos, né, como eu estava trazendo antes, os impactos que tem na nossa saúde mental versam muito sobre essa questão da autonomia, do controle e resultam, né, em nos sentirmos isolados, né? Trabalhar mais horas e desfocar essas linhas entre o trabalho e a vida familiar. Né? Se o isolamento, por um lado, pode facilitar a concentração para o trabalho, e a gente está falando de um tipo de trabalho, né, que é o teletrabalho, que exige uma alta demanda de concentração, né? Não sei vocês, mas nessas reuniões, aulas, enfim, tudo online, se eu perco alguma coisa que foi dita, eu perco todo o fio da meada. Né? Eu acho que Freud tentaria pensar a questão da atenção flutuante, né, de um jeito muito mais complexo nesse nosso momento, né? E é isso, nós estamos inquietos, com um tremendo déficit de atenção que nos faz vagar de uma coisa para outra, porque a gente não consegue se concentrar, né? Além disso tudo, como eu estava dizendo, nós não vivemos um momento normal, né? Então vem
a gente vem sendo bombardeado de notícias, de informações, né, que vão ampliando esse medo sobre esse desconhecido, né, e isso nos faz também, né, qualquer outra coisa parece ser mais interessante do que aquele foco necessário que a gente precisa ter para o trabalho, né, cuidar da planta, cuidar do cachorro, enfim, qualquer coisa, né, faz parte desse novo cotidiano, desse novo normal que a gente tem chamado, né. E não ter essa interação social, então, com os colegas de trabalho, né, pode se tornar um forte estressor, porque, inclusive, uma das linhas de frente de quebra dos coletivos de trabalho por parte do capital sempre foi essa de nos dividir, né, de nos colocar em células de trabalho, né, e o trabalho é também sociabilidade, né, ele é o nosso... o trabalho é a primeira, se a gente pegar a interpretação materialista, né, o trabalho é a primeira transformação da natureza e a transformação da natureza do homem e da mulher que trabalham, e é também forma de se sociabilizar. A partir do trabalho a gente constrói laços sociais, né? E o que a gente tem visto advém muito do que o professor Álvaro Merlo, por exemplo, dentre outros pesquisadores, tem chamado das patologias da solidão, né? A gente está vivendo aquilo que o Byung-Chul Han vai chamar da sociedade do cansaço, e outros pesquisadores têm chamado de patologias da solidão, cada vez mais isolados, né? Fora um culto ao individualismo, inclusive, né? Muita gente tem falado sobre expressões de coletividade que têm surgido nesse momento, e sim, devemos enaltecer, tem acontecido, sim, mas a gente também tem visto um outro lado da moeda em termos, né, de cada um pensando apenas na sua própria sobrevivência, né? Então, quando eu acho que eu posso sair à rua porque, por não ser idoso, eu não estou no grupo de risco, eu não estou pensando nessa coletividade, né? O que a gente tem visto são muitos jovens empresários aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, saindo na rua como se não fossem infectáveis, né? Ou achando que possam não ser assintomáticos, né? Que não vão espalhar o vírus. Num primeiro momento, o que a gente mais viu foram pessoas correndo aos supermercados para comprar álcool em gel, papel higiênico, né? Sem pensar nesse outro. A gente tem uma elite empresarial tacanha, que tem uma mentalidade ainda muito escravocrata, né, pedindo de dentro dos seus carros que os trabalhadores voltem às rotinas de trabalhos normais, né, porque esses trabalhadores são os que vão ter que pegar transportes públicos cheios de gente, possivelmente, para estarem nos seus trabalhos, né, ou a gente vê as elites ainda econômicas pegando tudo para si, né, tem uma matéria do jornal El País, muito interessante, de 1º de abril, né, e não é mentira, né, mesmo tendo sido publicado em 1º de abril, que diz que já tem acontecido um êxodo dos milionários estadunidenses de Nova York, que tem sido o epicentro da doença nos Estados Unidos, né, para confinamentos em condomínios de luxo, onde só entram os saudáveis, né. Me lembra uma coisa meio The Walking Dead, assim, ou ainda o famoso Parque Güell do Gaudí, né, que o Güell era um empresário, né, de parte da elite de Barcelona do começo do século XX, que quis construir aquele parque como uma forma de ser um condomínio mais puro nas regiões da montanha de Barcelona, né, distantes daquele centro industrial, então distantes da classe trabalhadora que estaria se infectando, né, a partir da convivência em ambientes insalubres, né. Então, a gente tem vivido essa questão de um isolamento, essa questão, né, de uma individualidade, patologias da solidão têm surgido, burnout, cansaço. Eu tenho apontado que acredito que muitos dos afastamentos que nós temos tido de trabalhadores não têm sido, principalmente trabalhadores da saúde, que eu tenho acompanhado, não têm sido somente pelo fato de serem contaminados, né, pela Covid, mas também por esse esgotamento, por essa fadiga, esse burnout, né? E esse isolamento tem nos feito ter que lidar com demandas coletivas, familiares dentro de casa, por exemplo, né? E já há relatos de muitas companheiras, tenho acompanhado principalmente o pessoal do judiciário, né? E muitas que são mães têm dito, olha, eu tenho dado atenção para os meus filhos
de dia e tenho trabalhado à noite, né? Então, esse horário flexível de trabalho, né, pode ser acessível sem pausas e ter essa continuidade durante a noite, né, resultando em riscos associados à insônia, por exemplo, né? Sem contar que a jornada de trabalho feminina ela já é ampliada, né, a jornada de trabalho doméstico, né, ela é ampliada em relação aos homens. O último relatório do IPEA do fim do ano passado mostra que as mulheres trabalham 18 horas a mais por semana, né, e os homens 11 apenas, quando a gente envolve aí o trabalho doméstico, né. Bom, já vou caminhando aqui para encerrar. Também queria apresentar um outro estudo muito importante que saiu no periódico The Lancet, que é a revista médica mais antiga, né, do Reino Unido, que mostra, a partir de uma revisão, o impacto psicológico dessa quarentena, né? E a maioria dos estudos, então, revisados, relataram efeitos psicológicos negativos desse isolamento, desse teletrabalho, né, incluindo sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva, né, raiva, inclusive, porque as metas e a demanda não mudaram, né, parece que, inclusive, se ampliaram, porque tem-se um pensamento mesquinho de achar, bom, você está na sua casa, então você tem todas as condições tranquilas aí, pode produzir, inclusive, mais, né. E esses estressores incluíram, então, o tempo de duração da quarentena, né, esse medo de por quanto tempo ainda mais estaremos por aqui, o medo da infecção, né, a gente tem ficado neurótico, descer aqui no prédio para pegar alguma coisa que chegue é uma tortura, porque você tem que pensar em descer com máscara, luva, fazer higienização de tudo, né, há uma frustração, há um tédio, há também suprimentos inadequados, né, como a gente estava dizendo, poxa, se eu não tenho impressora e eu tenho que mandar algum documento escaneado, eu tenho que imprimir um documento, tudo isso é muito estressante, possibilidades de perda financeira, foi apontado no estudo, né, e uma estigmatização também, né, há um estigma também de quem está trabalhando em casa, em detrimento daqueles que não o puderam fazer, né, como sendo esses privilegiados, né? E, por fim, a gente tem que pensar, então, quais têm sido os esforços dos governos, né? Que você tem uma coisa que essa crise mostrou para a gente é que um Estado forte é imprescindível, né, para cuidar de trabalhadores e trabalhadoras. E então vamos pensar o que esse governo tem feito em nome desses trabalhadores, e principalmente estamos falando aí do servidorismo público, dessas pessoas que têm a possibilidade, ou mesmo das que não têm possibilidade do teletrabalho. Só 2 exemplos básicos que mostram bem a mentalidade desse governo, né? Uma mentalidade gerencialista, empresarial, financeirizada, né? Que só está se preocupando realmente em salvar o grande capital e dane-se a classe trabalhadora, né? A gente tem o PLP, né, o Projeto de Lei Complementar 39, de 2020, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e altera, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que já passou pelas instâncias, ele está para sanção presidencial, inclusive prevista para amanhã, né, que na sua filosofia parece muito interessante, que ele prevê uma entrega de recursos de mais de 600 bilhões da União para os estados, para o Distrito Federal e para municípios, né, com a ideia de financiar essas ações de enfrentamento à Covid, porém é condicionada à não concessão de aumentos e reajustes, né, para servidores públicos, bem como um congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais por tempo até 31 de dezembro de 2021. Ficam de fora só aqueles comprovadamente estejam na linha de frente. Ou seja, se eu tenho um professor, né, que entrou ali de última hora nesse PLP, que não esteja na escola, ele é desconsiderado. O médico, a enfermeira, né, e hoje, inclusive, temos o Dia Internacional da Enfermagem, faço meus cumprimentos a toda essa categoria que enfrenta essas condições adversas de trabalho, principalmente nesse momento. Se não estiverem na linha de frente, se não estiverem atuando ali diretamente com a Covid, esquece. Também não entram e têm os seus
reajustes congelados. E também o item terceiro do inciso, igualmente terceiro, do PLP 149, que prevê ser feita uma revisão do regime jurídico, vejam a armadilha, uma revisão do regime jurídico único dos servidores da administração pública para suprimir os benefícios ou as vantagens. É exatamente assim que é dito no projeto de lei complementar, né? Então, não bastasse o congelamento dos gastos públicos com a emenda constitucional 95 de 2016 e a reforma da Previdência, agora no meio do turbilhão pandêmico, onde o Estado deveria cuidar daqueles que têm uma função pública para coisa pública, né, de interesse público, é feito um ataque severo a esse servidorismo público, e cada vez mais o que a gente tem visto nesse país é um vilipêndio da imagem desse servidor público, como se ele fosse um parasita, sendo que parasitas são eles que estão preocupados apenas com o grande capital, com o financeiro, com o capital financiarizado, e não se preocupam com vidas que estão sendo perdidas, não se preocupam com quem está ali, com quem está aqui, como nós, exercendo essa função que deveria ser deles, uma função pública, uma função de Estado, de cuidado do outro. Desculpa ter me alongado, mas precisava ser dito tudo isso. Obrigado. Imagina, Bruno, suas contribuições foram excelentes e me trouxeram assim, grandes pensamentos, né, que vão ser contemplados também, né, adicionados pela contribuição da doutora Carmen Diongo, né, psicóloga também, doutora e pós-doutora em psicologia social, pesquisadora do Unesp, integrante do CEPOT e docente da Universidade Fevale. Aí, na sequência, depois da fala da doutora Carmen Diongo, a gente vai abrir, né, para as pessoas que estão participando da live fazer questionamentos, e a gente vai dividir, tá certo? E a gente continua nessa dinâmica. Vou passar a palavra para a professora doutora Carmen, né? Você também, como o Bruno, tem 20 minutos, né, para fazer a sua fala, e obrigado por estar conosco. E agora? Tá funcionando? Direitinho. Tá bem. Boa noite. Ah, que pena. Tivemos um pequeno probleminha ali com a professora Carmen, ela perdeu o sinal da internet, né? Mas logo, logo ela já está entrando e já vai dar, já voltou e já vai iniciar a fala. Vamos lá, gente. Vamos tentando aqui, porque eu tô com alguns problemas de conexão. Mas boa noite, então, né? Kélcia, é o sindicato, muito obrigada, né, pelo convite. Bruno, também, muito legal estar dividindo esse espaço contigo, Fábio. Ao pessoal que está nos acompanhando, né? Eu, infelizmente, não consegui te ouvir, Bruno, então perdi tua fala aqui. Espero que a gente se complemente e depois no debate a gente possa fazer algumas trocas. Kélcia, qualquer coisa você me avisa, tá? Se o meu som não estiver bom, alguma coisa assim. Tá bem. Então, pessoal, na verdade é muito desafiador, né, falar sobre a questão do trabalho nesse momento. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para não se perder assim em algumas análises. E o primeiro caiu, né, novamente. Vamos, de repente, a tela se restabelecer, vamos ver, parece que ela está entrando. Se tiver algum probleminha, a gente passa para a Fabiane, para ela falar
sobre as atividades da Secretaria de Saúde do Trabalhador até a professora doutora Carmen voltar. Podemos fazer assim? Fábio? Gostaria de passar a palavra para a Fábio. Fabiane? Estou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos modificar um pouquinho a dinâmica, porque parece que a professora doutora Carmen caiu, e a gente vai passar para a Fabiane, né, Konovaluk Santos Machado, que é a psicóloga da Secretaria de Saúde do Trabalhador do Sindusprev-RS, né, para poder falar sobre os trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde do Trabalhador. Então, vamos passar a palavra para você até os seus 20 minutos, quando a nossa outra convidada volta. Tá bem, Fábio? Pode ser assim? Pode sim. Aí vocês vão me monitorando aí quando a Carmen conseguir restabelecer a conexão também, né? Para a gente começar essa conversa de uma forma mais conjunta também. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Bruno, por ter aceito o nosso convite, né? É muito importante para nós. Acho que a tua fala, ela mobiliza bastante elementos que a gente está vivenciando e experimentando, né? Nessa modalidade que nós não fomos nem convidados, nem convocados, nós fomos jogados, né? Para o trabalho em casa, para o trabalho remoto, enfim. E nós, da Secretaria de Saúde do Trabalhador, do Sindusprev, né, nós também estamos experimentando essa modalidade do trabalho remoto, né, e experimentando essa nova, né, esse novo normal, né, como tu bem colocaste, a gente também tem percebido algumas questões que afloraram durante todo esse processo, né, toda essa mudança, na verdade, dos nossos processos de trabalho. Porque não foi só o local de trabalho que mudou, né? Os nossos processos de trabalho mudaram também. E, da mesma forma, o reflexo disso na nossa convivência, né? Toda essa questão do isolamento que tu trouxe, eu fiquei pensando justamente no impacto desse isolamento para todos nós, né? Nós, por um lado, nós nos isolamos nas nossas casas, né? Quem pôde fazer isso, hoje é o dia da enfermagem, então o nosso abraço e o nosso reconhecimento ao pessoal que está lá na linha de frente, né, lutando pela vida de toda uma sociedade, enfim, então, né, muitas vezes chamados de heróis, e eu fico pensando em toda a pressão que a carga de uma capa de herói, né, traz para um trabalhador, para uma trabalhadora, né, então acho que tem essa questão também que é bem importante, acho que é bem emblemático a gente poder estar conversando sobre saúde do trabalhador no dia, né, dos enfermeiros e das enfermeiras, enfim, todo o pessoal da equipe de enfermagem que está na linha de frente, os técnicos, né, ainda os auxiliares que ainda existem e ainda trabalham, né, a gente sabe, aí na ponta dos serviços, e eu fiquei pensando justamente isso, assim, sabe, essa questão do isolamento que tu trouxe, dessas novas formas da gente buscar se relacionar, a questão dessa pressão por produtividade que a gente está sentindo, todos nós estamos sentindo, né? Junto com essas dificuldades como a que a gente está tendo agora, né? A gente já tem até novas formas de se comunicar, né? A gente também está desenvolvendo novas expressões da nossa linguagem, que é o caiu, né? Onde está fulano? Fulano caiu, né? Caiu de uma reunião, caiu do seu local de trabalho, enfim. Eu acho que isso é bastante expressivo para a gente poder pensar, manter essa reflexão de como é que a gente está, como está o nosso processo de trabalho, a nossa organização para o trabalho e as nossas condições de trabalho, porque nem todos os trabalhadores que saíram do trabalho presencial e estão nessa modalidade remota migraram, fizeram essa migração com condições de trabalho. A gente sabe que isso não é verdade. Muitas famílias não tinham sequer computador em casa, muitas pessoas utilizam tablets ou até acesso à internet por celular, e a gente sabe que muitas plataformas que se utiliza para o trabalho, determinados aparelhos não suportam, né? A própria conexão, a qualidade da conexão da rede de internet, que agora a gente depende 100% disso, quando falha, nos deixa na mão. E aí?
e aí a gente não produz, e aí a gente está em casa, e aí a gente também se culpa por não conseguir produzir e por estar em casa também. Então é bem complexo e bem importante que a gente reflita sobre todo o impacto que essa mudança dos processos de trabalho estão causando, né, dentro de cada um de nós, e agora não só de nós trabalhadores que estamos trabalhando em casa, mas também dos nossos familiares que estão nessa situação de isolamento, experienciando e vivenciando tudo isso conosco, né? A dificuldade que a gente tem, né? Eu mesmo, no meu trabalho como psicóloga, estou atendendo remotamente, quem busca, né? Nós todas, da Secretaria de Saúde do Trabalhador, né? Nós somos uma equipe multiprofissional, então tenho eu como psicóloga, tenho a Dulce como assistente social, as meninas, que são as nossas estagiárias, né? A Elisiane, do Serviço Social, e a Liliana, da Psicologia, a gente também migrou para o atendimento remoto. Só que tu fazer um atendimento, né, online, usando um aplicativo, usando um telefone, é diferente de tu estar presencialmente com a pessoa. E nem todas as pessoas se adaptam a essa modalidade de atendimento, falando bem especificamente da nossa área, né, de profissão, e nem todas as pessoas têm as condições necessárias, por exemplo, para falar sobre as questões que elas querem falar conosco, profissionais da saúde, porque estão em casa, então não tem um espaço isolado, né? Mesmo estando no isolamento, não conseguem ter a privacidade necessária, às vezes, para colocar dos seus sentimentos, das suas dificuldades, falar sobre esse momento de vida. Então é bem importante a gente poder pensar sobre isso, refletir sobre todas essas questões e refletir de uma forma muito crítica, né? As pessoas têm trazido muito essa questão do isolamento social, mas por outro lado a gente descobriu novas formas de se comunicar, né? Por outro lado, eu também tenho visto assim as famílias se procurarem mais, até mais do que antes, né, no modo presencial, por essa necessidade de contato. Então acho que isso também é um sinalizador, né, do que esse novo normal está nos trazendo, né? De talvez retomar algumas proximidades, retomar alguns laços afetivos, retomar realmente essa coisa do conviver junto, né, do estar junto, para além daquele modelo que a gente tinha antes, né, no normal velho, como a gente está dizendo. Eu não sei se a Carmen já chegou. E eu penso que você deva usar o tempo, né? Depois eu vou passar a palavra para ela, tá bem, Fábio? Claro, claro. Sobre essa questão, então, de saúde do trabalhador, nós temos aí, deve estar aparecendo para vocês aí na tela, um QR Code. A gente tem, né, uma cartilha que nós elaboramos no sindicato sobre a questão do acidente de trabalho, que é super importante, né, o servidor federal conseguir acessar esse material, que ali nessa cartilha vão ter todas as orientações sobre como fazer o registro do acidente de trabalho no Serviço Público Federal. A gente já tinha visto, né, alguns anos atrás, que isso era uma necessidade, não se tinha clareza sobre esse processo, e muito menos, né, sobre o que era o acidente de trabalho, o que era o adoecimento do trabalho e a sua relação com a organização do teu trabalho, as condições do seu trabalho, o processo de trabalho. O que tudo isso impacta na nossa saúde e a forma que a gente leva, né, adiante uma notificação de um adoecimento. Por que é tão importante isso? Porque a gente tem acesso aos dados que são amplamente divulgados, né, pela própria Previdência Social para o regime geral, mas a gente não tem acesso aos dados de adoecimento e afastamento de trabalhadores do Serviço Público Federal, né? Isso é uma lacuna de informações, e essa lacuna ela não é à toa que ela não é divulgada, né, que a gente não consegue acesso a essas informações. É porque não se tem ainda, é muito difícil ter essa questão da cultura da notificação. E agora que a gente está, né, de maneira obrigatória nesse trabalho remoto, essa invisibilidade ela vai aumentar ainda, porque eu imagino que os problemas que a gente vai ter agora, daqui para diante, daqui a um tempo, né, fruto desse trabalho remoto, dessa migração, né, do presencial para o remoto, para o trabalho em casa, sem o devido preparo,
sem ser uma escolha, né? Eu tive que ir me adaptando, eu tive que ir inventando a minha forma de trabalhar em casa e me ajeitando como dá, que foi como todos nós fizemos. Eu imagino que isso vai ter um impacto muito grande na nossa saúde, pela maneira da gente não estar sentado de uma maneira ergonômica, né? A questão toda osteomuscular do nosso corpo, da nossa postura e também da nossa saúde mental, por essa pressão, muitas vezes por um esvaziamento de sentido, né? Por uma falta de controle do que a gente está fazendo. Todas essas questões, elas acabam repercutindo também na nossa saúde, né? Não só no nosso corpo, mas também no nosso emocional. Então, é importante que a gente saiba, né, que existe sim essa possibilidade de notificação, e ela é super relevante, né, para o servidor, que ele possa dar visibilidade a todos esses problemas, para que a gente consiga demonstrar para a sociedade que sim, olha, nós também estamos passando pelas mesmas dificuldades, né? Nós também estamos sofrendo das mesmas dificuldades e dos mesmos problemas, né? Por esse novo normal, digamos assim. A Secretaria de Saúde do Trabalhador, então, ela fica à disposição para orientar no que for necessário, né? A gente tem esse trabalho lá, tanto eu quanto as gurias, a gente está à disposição de vocês, deve estar aparecendo os nossos contatos aí para vocês. E a gente sempre trabalha, então, nessa perspectiva, né, do acolhimento, da escuta, né, da percepção do que está acontecendo, para que a gente possa, então, auxiliar, né, e assessorar a direção do sindicato para as intervenções que forem necessárias. Eu não sei, eu não enxergo o relógio, daí eu não tenho muito controle de tempo aqui. Então, Fabiane, então vamos passar a palavra à doutora Carmen Giongo, né, para ela dar continuidade, dar início à sua fala, né, doutora Carmen. E logo na hora que a gente começou, teve aí uns problemas de conexão, como a Fabiane e o Bruno colocar, né, são verbos novos aí, caiu, congelou, né? Mas agora vamos dar sequência e vai dar tudo certo. Vou passar a palavra para ti e sinta-se à vontade. Tá bem, muito obrigada, Kélcia. Vamos ver se eu me mantenho de pé, então, aqui usando os novos termos. Peço desculpas, mas eu acho que a conexão aqui está um pouquinho ruim mesmo. Eu acho que justamente essa é uma das questões, né? Um dos pontos que eu quero trazer para a gente pensar é justamente a sobrecarga psíquica gerada por essa nova modalidade de trabalho e de comunicação, né? Porque uma das coisas que eu ouço muito dos trabalhadores e de colegas é justamente essa expressão, assim, como eu tô cansado, né? Como eu tô cansada e eu não fiz nada e parece que eu não tô produzindo e mesmo assim, né, no final do dia, no final de semana eu me sinto exausto, né? Então, eu acho importante, assim, situar esses elementos até para que a gente não se cobre além do necessário e a gente também, enquanto gestor de equipe, muitas vezes, né, acaba não compreendendo o porquê o trabalhador está tão cansado, né? Então, eu acho que tem elementos que a Fábio e o Bruno trouxeram na fala. A primeira é por que a gente está tão cansado e por que parece que a gente não está produzindo, né? Eu acho que o primeiro é a gente está vivendo uma pandemia, né? Pode ter momentos que a gente negue isso ou que a gente encontre recursos, inclusive de autoaceleração ou de excesso de produtividade, muitas vezes para não se dar conta, né, da situação tão grave e tão séria que a gente está vivendo, mas sim a gente está tentando trabalhar numa situação de pandemia. Eu acho que esse ponto é importante, né? Então já tem uma carga emocional gerada pelo processo mesmo, de medo, de risco, de adoecimento ou de ver as pessoas próximas a nós adoecendo. E associado a isso, eu acho que tem esse elemento, né, que a Fábio trouxe, que é importante, não foi uma escolha, não foi planejada,
o deslocamento da atividade presencial para a atividade remota, né, nesse momento, e toda a sobrecarga que isso vai gerar, assim, tanto psiquicamente quanto fisicamente, né? Então, assim, por que a gente cansa muito mais, por exemplo, assistindo essa live, do que se a gente tivesse presencial, né? Até li um estudo sobre isso nessa semana, discutindo justamente que a nossa cognição, né, e o nosso aparato mesmo, de atenção, de memória, o nosso próprio corpo, ele precisa se esforçar muito mais para entender a mensagem que é passada por vídeo do que se a gente tivesse pessoalmente, né, com a pessoa, se a gente tivesse ouvindo essa palestra presencialmente, por exemplo. Então, a gente tem a situação da pandemia, a sobrecarga que gera, a gente tem a exigência cognitiva, né, necessária para prestar atenção, para trabalhar sozinho, para dar conta dos afazeres de casa, né, para dar conta dessa reorganização. Imagino que muitos de vocês estejam com os filhos em casa, que vocês precisem ajudar nas tarefas da escola, né? Muitas famílias têm só um computador e precisam revezar esse computador para trabalhar, né? A gente vê nesse contexto as mulheres passando por uma sobrecarga muito maior. Então, assim, me assusta muito quando eu ouço, eu não estou produzindo. Gente, como é que, né? Eu ia ficar assim, ó, muito impressionada se a gente seguisse produzindo, né? Eu acho que seria um horror. Então, assim, eu fico bem feliz se vocês me disserem assim, Carmen, minha produtividade caiu, porque é normal. Dentro dessa condição, é esperado que a tua produtividade reduza, que você se sinta menos atento, que você se sinta mais cansado e que venha junto com isso uma angústia, né? Então, eu acho que é importante a gente reconhecer essa angústia e reconhecer esse sofrimento que nesse momento está relacionado ao trabalho, mas também está relacionado a um cenário político que a gente está vivendo, né? Um cenário de transformações que já vinham acontecendo, especialmente no serviço público, né? Eu acompanho o trabalho de vocês no sindicato, e inclusive parabenizo, assim, né? Acompanho há algum tempo e vejo, né, que as mudanças... Acho que tem um probleminha no som aqui. Que as mudanças no serviço público, elas vêm acontecendo já há algum tempo, né? Então, quando a gente pega um recorte agora, né, e tenta pensar assim, ah, não, esse trabalhador não está produzindo, esse trabalhador reduziu o desempenho, esse trabalhador daqui um pouco está com sintomas depressivos e tal. Eu preciso localizar esse trabalhador num contexto social de uma pandemia, de uma crise política, mas eu também preciso situar ele num contexto histórico, né? Então, assim, não é do nada que a gente está vivendo isso. A gente já vinha com um processo bem grave de precarização do trabalho, né? Falando aqui especificamente no serviço público. A gente já vinha, né, com um processo de deslocamento do atendimento presencial para o atendimento remoto. A gente já vinha, o Brasil é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho, né? Eu já tenho um contexto, por exemplo, onde os indicadores de afastamento do trabalho, assim, os principais são as doenças osteomusculares, por exemplo, né? Então, eu já vinha de um processo de, entre aspas, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei da terceirização, né? Eu já vinha com as políticas de austeridade, precarizando muito as políticas públicas. Então, assim, eu acho muito grave quando a gente individualiza o sofrimento. Ah, agora é o trabalhador que não está produzindo, agora é o trabalhador que não está dando conta de lidar com o trabalho remoto, agora é o trabalhador que não está conseguindo aprender as tecnologias, né? Claro, todos nós somos responsáveis, né? Óbvio, não estou retirando aqui, né, essa questão das individualidades, mas a gente precisa considerar, né, o processo histórico de precarização. Hoje, os agravos à saúde que a gente vai ter hoje não é só causado por esse momento.
ele é fruto desse processo, né? Se hoje a gente tem um trabalhador que se sente ainda mais inseguro, né, com medo ainda maior de perder sua atividade, seu lugar, né, a sua importância, o seu trabalho, é porque ele já vem de uma situação de insegurança que não é de agora, né? Então, acho bem importante situar isso. É claro que, principalmente agora, a gente vai ter essa sobrecarga, né? Então, eu já venho de uma situação de precarização, de desgaste mental, né? E aí eu vou ter uma situação de crise, né? Que não deixa de ser, se a gente for pensar na psicologia dos desastres, né? A gente está vivendo um desastre, né? Um desastre biológico. Então, não é pouca coisa, né? Então, assim, eu queria pensar com vocês também que estão nos escutando, nos assistindo agora, né? Pensar, assim, como a gente consegue reduzir um pouco, assim, essa pressão que muitas vezes a gente se coloca, e quando a gente se coloca, muitas vezes a gente coloca nos nossos pares, né? A gente não cobra só que a gente esteja bem e que a gente esteja com uma performance boa no trabalho, mas sem querer a gente acaba cobrando os nossos colegas, né? Eu acho que os gestores, vocês que são gestores, têm um papel muito legal e muito importante nisso, sabe? Eu costumo dizer assim, nesse período, analisem as demandas de vocês, das equipes, se tem coisas que dá para flexibilizar, né? Se tem coisas que dá para recontratar, recontratem, recombinem, né? Assim, tentem estabelecer um diálogo maior, porque me preocupa muito, assim, dois pontos, né? Me preocupa muito a sobrecarga física, que a gente não tem dado muita atenção, mas como a Fábio falou, são as questões mesmo ergonômicas. Eu, por exemplo, agora estou sentada num sofá aqui, estou com as minhas costas, né, mal colocadas, e imagino que vocês, trabalhadores, também façam as atividades na mesa da cozinha, na cama, né? Então, me preocupa muito a sobrecarga física, porque ela está muito relacionada com a sobrecarga psíquica também, né? Então, eu acho que a gente pode ter logo, assim, alguns danos, né? A gente tem as dorsalgias, que já estão entre as primeiras causas de afastamento do trabalho, que são as dores nas costas, né? Além das LER, DORTs, né? As doenças osteomusculares, porque a gente tem uma sobrecarga agora. Aham. Caiu. Bom, enquanto a doutora Carmen tenta retornar, eu vou passar uma pergunta aqui para o doutor Bruno, né? A Rosane Martini faz uma pergunta para ti. Voltou? Então tá. Em outro debate aí. Passar a pergunta para o Bruno se tu tivesse alguma dificuldade maior, mas como tu voltou, a palavra está contigo de volta. Tá bom, eu já vou concluindo para não ocorrer o risco de cair aqui. Mas então, eu acho que me preocupa muito a sobrecarga física, né? E as doenças decorrentes. E aí a gente tem toda a importância do que a Fábio trouxe, do registro e de como é que isso vai se dar quando o trabalhador está em sua residência. Por exemplo, se eu caio aqui do sofá, é um acidente de trabalho? Né? Agora, bom, torço aqui, né? Não sei, o braço. Então, assim, como é que a gente vai dar conta disso? E eu acho que a gente ainda não tem uma resposta clara, mas a gente está construindo, imagino que vocês também, né? Mas a importância de a gente registrar, de a gente acompanhar as diferentes formas de adoecimento e acidente do trabalho na residência, né, do trabalhador. E também a sobrecarga psíquica, me preocupa muito a situação relacionada ao burnout, né? Que eu acho que é um risco, eu não sei se o Bruno comentou antes, mas a gente toda a questão do risco de estresse pós-traumático numa situação de pandemia e numa situação de sobrecarga de trabalho, é comum que a gente
vivencie esse excesso de estresse, né? Então, assim, eu acho que são questões que a gente precisa estar atento. Esse estresse, ele pode sim estar relacionado ao trabalho, e as questões familiares, tecnológicas, elas vão agravar ainda esse estresse que eu já tinha no trabalho ou que é inerente às atividades, né? Então é importante que a gente fique atento e fiquem atentos aos colegas de vocês também, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente não consegue se dar conta de que não está bem e de que esse não estar bem, seja física ou psiquicamente, está relacionado ao trabalho. É bem, né, bem comum que a gente coloque em outras questões. Então, eu acho que seria isso, reflitam, não se cobrem, a gente não tem que ter performance agora, a gente não precisa fazer nada de incrível agora. Tentem passar por essa situação de um jeito que não adoeça, conversem com os colegas e não se cobrem alta performance, alta produtividade, né? Tentem problematizar isso porque eu acho que é essencial, assim. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um desastre, né? E é muito natural que a gente se sinta mal e angustiado nesse momento. Eu acho que é isso. Vou encerrar aqui para abrir para as perguntas. Tá. Bom, eu gostaria imensamente, em nome do Sinsprev, Rio Grande do Sul, agradecer a colaboração tanto do doutor Bruno, quanto da doutora Carmen, quanto da colega Fabiane, né, nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo dentro da nossa sociedade, e de forma global também, e num dia que a gente tem que comemorar, né, a Fábio bem lembrou aí, que é o dia da enfermagem, né, o dia 12, hoje, o Dia Mundial da Enfermagem. Bom, são palavras novas também que vocês trouxeram para a gente, né? Essa questão do novo normal, as coisas que a gente... a questão das castas, né, Bruna, que você relatou aí, a questão dos saudáveis, patologias da solidão, novas formas de trabalho que vieram para ficar, né? Perda da autonomia do trabalho, e essa expressão formas primitivas, né? Então, a gente está se voltando novamente, né, a organização e reorganização do nosso trabalho, como a gente entendia ali que deveria haver, né? Mas esse trabalho primitivo, ele não vai, né? Ele vai voltar, vai ir à frente, né? A gente está vivendo assim um momento de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, né, sobre o trabalho. E, em meio a isso, não ficar, né, lidar com as questões da culpabilização, né, que às vezes várias colegas relatam, né, que se sentem, né, não produtivas por estar em casa, por estar cuidando dos seus filhos, né. A questão também que a gente... importante relatar aqui, né, pontuar, que o Sinsprev, ele é um sindicato que congrega, né, 3 categorias, aí, a saúde, os trabalhadores do INSS e do Ministério do Trabalho, né. Então, o Ministério do Trabalho teve uma extinção, né, agora pertence ao Ministério da Economia, e o INSS com novas formas de organização desse trabalho, e cobrança também desses trabalhos. Então, a fala contemplou bastante as nossas angústias atuais, né? E eu vou passar aqui para as perguntas. A primeira pergunta é da Fernanda, tá? Ela faz um questionamento de como se cuidar psicologicamente nos tempos atuais, né? Como manter a nossa sanidade nesses tempos. E a outra pergunta da Rosane Martini para o Bruno: no meio dessa loucura toda, será um ponto para viralizar o trabalho remoto para sempre? É um questionamento da Rosane Martini. Outra, o assédio moral eletrônico ou
teleassédio caracterizado por controle, por cobranças exacerbadas de metas, sendo a supervisão muito mais invasiva na vida do servidor. Como pode-se enfrentar ou prevenir as práticas de assédio nesse novo modelo de trabalhar? Vamos passar, então, a primeira para a Fábio. Pode ser, Fábio? A primeira pergunta, como se cuidar psicologicamente nos tempos atuais? Então, né, esse é um grande desafio de todos nós, né, porque como nós pontuamos aí na nossa conversa, né, anterior, não foi uma escolha de todos nós, nem nós nos preparamos para essa situação. Então, é natural que a gente, né, tenha um aumento da nossa ansiedade, é natural que os nossos humores, né, todos eles estejam, às vezes, até num sistema meio gangorra, assim, às vezes muito bem, às vezes nem tanto, hoje eu estou um pouquinho melhor, hoje nem tanto, porque, como eu disse antes, né, nós estamos nos adaptando durante o processo, é mais ou menos como trocar a roda de um carro, a minha mãe dizia isso, né, com ele andando, é exatamente isso que todos nós estamos passando com essa questão da pandemia. Sobre isso, sobre o controle da nossa ansiedade, é importante que a gente tente nos adaptar, claro, de acordo com as condições que nós temos, como a professora Carmen colocou antes, né? A questão da autoexigência, às vezes ela é mais dolorosa do que a exigência externa, e principalmente quando a gente está num estado de ansiedade muito elevado, onde as coisas elas aumentam muito, né? O nosso óculos é como se a gente colocasse assim o óculos dos nossos sentimentos repentinamente com uma lente de aumento por cima. Então é natural, né? É um processo natural, não se assustem, todos nós estamos passando por isso, eu estou passando por isso, meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho, porque é isso, é se adaptar com o processo em andamento, né? Não foi uma escolha, nós não nos preparamos, então assim, eu não tinha na minha casa um espaço organizado para fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu tive que adaptar um espaço que eu tinha, que era de uma outra utilização, para poder continuar trabalhando. Então, isso é uma questão. A outra questão que a gente tem que, tá muito atento durante todo esse processo também, é que quando a gente saiu do trabalho presencial para o trabalho em casa, não houve uma mediação sobre a nossa produtividade, que era o que a professora Carmen também estava apontando antes. Quer dizer, aquela produtividade que eu tinha, o ritmo de trabalho que eu tinha no trabalho presencial, ele praticamente veio da mesma forma para dentro das nossas casas. E o que acontece? Dentro das nossas casas, como nós estamos numa situação que nós não escolhemos, nem nos preparamos para isso, nós estamos numa situação de isolamento social, com toda a nossa família muitas vezes junto, nós não temos as mesmas condições para realizar o trabalho, né, fazer as tarefas da mesma forma que a gente fazia presencialmente e principalmente nos mesmos tempos que nós tínhamos na modalidade presencial. Então, a gente tem que estar atento para isso e tentar se reorganizar. E essa reorganização, ela tem que ser pactuada dos dois lados, tanto pelo nosso lado, né, trabalhadores que estamos nos organizando para poder trabalhar em casa, porque é uma situação de excepcionalidade, né? Nós estamos todos vivendo uma pandemia, quanto dos nossos empregadores, das nossas chefias, que também têm que compreender que não adianta perpetuar a mesma exigência, até porque eles também estão na mesma situação que nós e acima deles, outros farão a mesma exigência. Então, o que a gente tem que perceber, todos nós, coletivamente, nessa questão relacionada à produtividade e ao trabalho, é que não dá para encarar da mesma forma. Nós estamos, sim, numa situação de excepcionalidade. Portanto, a forma de trabalhar e a forma de viver, ela é diferente, que é esse novo normal que a gente estava falando antes, né? O que acontece? Muitas pessoas têm também gera muita ansiedade, essa questão do retorno ao trabalho presencial em função do medo da contaminação, né? Todos nós estamos com medo de nos infectar, adoecer e não conseguir ter assistência a tempo. Quer dizer, isso é uma questão real
e permanente na nossa sociedade. E a gente também vai ter que aprender a lidar com essas questões. Nós vamos ter que ter um manejo totalmente diferente no retorno às nossas atividades presenciais, como a gente já está tendo nas nossas atividades rotineiras e cotidianas, né? Então, o uso de máscara, ele passa a ser obrigatório, o hábito de lavar as mãos, principalmente, né, para aqueles servidores que manuseiam muito papel, vão ter que ter muito cuidado sobre isso, né? E essas questões todas, elas também aumentam a nossa ansiedade. Então, é importante que a gente perceba quando a gente está ansioso demais. E o que eu tenho feito para mim, que tem funcionado e tenho trabalhado muito com as pessoas, é assim, desliguem um pouco. A gente está ligado muito tempo, como o Bruno falou, né? A questão do WhatsApp ali, as notificações o tempo inteiro ali. Mas, assim, antes no trabalho presencial, a gente estava disponível 24 horas? Não, né? A gente estava disponível sábado e domingo? Não, né? Então, acho que também tem a nossa parte de também se desconectar um pouco e tentar viver esse novo normal, essa nova rotina com a nossa família dentro das nossas casas. Para aquelas pessoas que moram sozinhas, né, que não têm o núcleo familiar junto, né? Pensem na dificuldade dessas pessoas também. Muitas vezes, né, tem muitas pessoas, muitos trabalhadores nessa situação com pais idosos que não conseguem fazer a visita e às vezes, né, esses idosos não têm essa facilidade de comunicação pelo uso das tecnologias como alguns de nós temos, né? Então, da gente poder perceber que os tempos também mudaram. E esses tempos, eles não são só os tempos para o trabalho, mas também os tempos para a nossa vida, para a nossa convivência e os tempos desse isolamento, né? É difícil hoje, né? Alguém estava me dizendo, nossa, eu não tenho mais diferença, o que é sábado, o que é domingo, esses dias foi feriado e as pessoas não perceberam. Gente, tem que perceber. Se é feriado, é feriado. Feriado significa um momento de não trabalho, um momento de não disponibilidade, né, para a tarefa laboral rotineira. Significa um momento de disponibilidade para outras coisas. Talvez essas outras coisas hoje, elas emergiram de uma maneira muito presente nas nossas vidas, né? Muita gente me diz assim, nossa, nunca limpei tanto a minha casa, nunca organizei tanta casa assim, porque nós estamos em casa agora, né? Full time, né? De forma geral. Então, a gente também tem que perceber a maneira com que a gente lida e se relaciona com essas questões todas, né? Se proteger psicologicamente é não se expor a riscos, né? Tanto o professor Bruno quanto a professora Carmen colocaram antes, abordaram de uma maneira muito brilhante, que é isso, quais são os riscos que eu tenho agora trabalhando em casa? Será que são os mesmos riscos que eu tinha presencialmente no meu trabalho ou estão emergindo outras coisas, né? A questão do controle, eu trabalhando em casa, eu já não tenho tanto controle do meu trabalho quanto eu tinha lá no modo presencial, né? E da mesma forma, será que eu estou sendo cobrada com a mesma forma de controle que eu tinha lá no modo presencial? Quer dizer, essa migração, ela acabou acontecendo sem ter essa adaptação necessária. E eu acho que é isso que está nos incomodando muito, né? Essa coisa, esse novo normal também, da gente achar que a gente tem que estar disponível o tempo inteiro. Não, nós não temos que estar disponível o tempo inteiro. Nós temos que manter o nosso horário para o lazer, aquele que é possível, né, dentro de uma situação de isolamento social, obviamente, né, com esses cuidados. A gente tem que manter a rotina da casa, a rotina da família, né, e a gente ainda tem que trabalhar no meio disso tudo, né, mas parece que a gente virou essa questão toda, né? A gente colocou o trabalho, que é central na nossa vida e que normalmente durante um dia normal da nossa rotina nós passamos, né, a maior parte do tempo no trabalho, trabalhando e convivendo com os nossos colegas, nós migramos para dentro de casa essa mesma lógica, de uma forma ainda mais exacerbada, e isso acaba gerando muito mais ansiedade nas pessoas, né? Eu acho que a gente fica ansioso, né? Se a Carmen caiu, se a Carmen voltou, a Kélcia tá aí, a Kélcia não tá, cadê a Fábia? A Fábia sumiu, né? Se isso gera uma ansiedade para nós agora, nesses minutos que nós estamos agora, vocês imaginem se eu estiver no meio de um processo de trabalho que depende de um sistema, que depende de uma rede, que depende de outro sistema, que depende, por exemplo, de energia elétrica, e aí falta energia elétrica, né? Olha o tanto de ansiedade que isso gera na gente, né? Então, acho que todas essas formas, se a gente consegue olhar para isso, se a gente consegue perceber isso, a gente também consegue ter
né, desenvolver formas de se proteger, de não estar tão disponível a acessar essas situações de risco, né, de não permitir que essas situações elas se tornem hostis e agressivas. Eu acho que neste momento, assim, que é o que me ocorre, pelo menos vivenciando tudo que eu estou vivenciando e, enfim, conversando com as pessoas, é o que me ocorre agora, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um escudo não só para se proteger da Covid, mas também se proteger dessas hostilidades, né? E desses riscos que vêm, que são inerentes do próprio processo de trabalho, mas que a gente não é obrigado a se submeter. Nós também temos que ter a nossa voz e exigir a nossa proteção. E me parece que a nossa proteção, né, sinalizando, olha, a sobrecarga está demais. Olha, a meta que eu tinha lá no presencial para desenvolver aquele trabalho era de uma forma, não sei se estava ok ou se não estava, mas agora em casa não é a mesma coisa. Então não dá para ser a mesma meta, gente. Não dá para ser o mesmo, porque o processo de trabalho mudou, porque é um processo de trabalho em confinamento, na nossa casa, junto com a nossa família. Acho que era isso. Ok. Obrigada, Fabiana. Eu vou passar aquela pergunta para ti, tá, Bruno? Da Rosane Martini. No meio dessa loucura toda, será um ponto para viralizar o trabalho remoto para sempre? Eu acho que ela quer saber se esse trabalho remoto fica, né, diante dessas transformações que ocorreram com a pandemia. Depois tem uma pergunta para a doutora Carmen também. A pergunta para a doutora Carmen é: a maior questão é a falta de condições de não termos para desenvolver tarefas? Minha pergunta é se pode se pedir atestado médico para essa fase. A Rosane Martins que pergunta. E tem uma outra da Dulce, que aí a gente vê aí quem é que pode responder, né? A Dulce Batista pergunta, por relatos dos servidores, sabemos que a nova forma de assédio agora é o assédio moral eletrônico, ou teleassédio, caracterizado por controle, cobranças exacerbadas de metas, sendo a supervisão muito mais invasiva na vida do servidor. Como pode se enfrentar ou prevenir as práticas de assédio nesse novo modelo de trabalhar? Desculpa. A Ana Lago tem uma pergunta também. Depois dessa daqui eu abro para vocês responderem. A Ana Lago pergunta: alguns empregadores têm afirmado que o trabalho remoto aumentou a produtividade no setor público. O INSS iniciou uma pesquisa para avaliar o trabalho remoto. Isso não aponta para uma nova realidade onde o trabalho remoto será central? Bruno, vou passar para ti na sequência a Carmen. Não, a Carmen quer falar primeiro ou Bruno, vocês... Tanto faz. Carmen quer falar primeiro, Carmen? Não, então vamos lá, Bruno. Vamos contigo, que acho que ela teve algum outro probleminha de conexão. Tá bom. Bom, eu vou tentar unir essas questões em relação ao teletrabalho, né? Tentar respondê-las num bloco só. Tá bem, prefeito Bruno. Oi? Me ouvem? Sim, pode dar sequência, Bruno. Então vamos lá. Bom, como eu disse, vou tentar responder essas perguntas então em bloco. E eu penso que já não é de hoje, né? Como eu apontei na minha fala, já não é de hoje que a gente tem visto os coletivos de trabalho sendo minados, né? E uma dessas questões tem sido em relação aos postos de trabalho, né? Tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, tem-se essa ideia de cada vez mais reduzir, né, os postos de trabalho, reduzir os espaços como forma de economizar. Isso não é algo de agora, isso é algo que a gente vê aí já como um modelo de gestão toyotista já pelo menos desde os anos 1970, né? Então, eu acho que vão ter muitos setores e aí o trabalho no serviço público pode entrar, né, que vão pensar em fazer desse limão uma limonada, né? De se instalar esse novo normal como um normal,
né, como uma forma de você reduzir espaço de trabalho. É claro que tudo vai ser medido por essa questão de produtividade, né? Então, assim, o quão produtivo determinado servidor é em casa ou não, né? Acho que vai haver uma reengenharia desses espaços, né? Uma reengenharia desse trabalho, né? Que recai muito no que eu estava falando sobre a questão do controle desse trabalho, né? Da gente estar perdendo o controle desse trabalho, né? Então, unindo a questão, né, feita pela Rosane, né, de que no meio dessa loucura, então, é possível sim, né, se viralizar esse trabalho remoto como o novo normal, e também da Ana Lago, né, sobre tanto no INSS quanto em outros espaços. O INSS já vem experimentando esse enxugamento, né? É muito comum a gente ouvir que há muitos servidores que aposentam, né, no INSS, e o quadro não é reposto, né? Até pouco tempo atrás, no INSS se falava de se desaposentar peritos para fazerem perícia, ou de se chamar uma reserva militar para se fazer perícias, para se dar conta do fetichismo que se criou, né, da fila, né, de revisão de benefícios, né, ao qual a gente viu aí cortes terríveis, né? Então, no INSS já tem sido um laboratório, infelizmente, né, dessa possibilidade de enxugamento de espaço de trabalho, e eu acho que sim, tem uma visão de que isso possa se instalar assim como um novo normal, a partir desse laboratório que tem sido esse momento da pandemia, né? E é claro que isso, como que eu posso dizer, intensifica, e eu acho que refina, era essa palavra que eu estava buscando, refina essa questão do assédio moral, né? Aí pegando o gancho também da pergunta que a querida companheira Dulce colocou para nós, né? De que essa questão do assédio moral, ele talvez fique mais invisível, no sentido de que você não tem testemunhas, né? Porque por vezes o assédio acontece na frente de outras pessoas do seu coletivo de trabalho, então há testemunhas. Por outro lado, a questão de uma criação de prova, né, que vocês inclusive colocam lá nas páginas finais da cartilha de vocês, né, de assédio moral, a questão da produção de prova possa se tornar um pouco mais fácil, porque você vai estar lidando com e-mails, com mensagens de WhatsApp, etc., né? No entanto, os impactos, né, que é o que mais nos preocupa enquanto profissionais de saúde, né, os impactos desse assédio moral, né, vão ser devastadores, porque se a gente está falando aí de estar trabalhando de fim de semana, de feriado, né, com um prolongamento dessa jornada de trabalho, né, essa exaustão vai se dar, e não vão haver justamente essas testemunhas ou esse coletivo para apoiar, né, essa pessoa que sofreu esse assédio. Então, eu tenho dito isso, tenho martelado nisso em todas as lives que tem me convidado, né? Curiosamente, muitas são de sindicatos, mas eu tenho dito isso para além das que me convidam ligadas a sindicatos, de que vocês, né, os sindicatos, vão ter ainda mais agora um papel de suma importância, né? Então, se no imaginário da sociedade civil estava perdido a função para que serve um sindicato, esse momento vai trazer muito à tona, né? Porque quanto mais isolados, quem vai poder nos ajudar a entender o que está passando em relação a um teleassédio, como foi dito, né? E como prevenir-se psicologicamente, juridicamente, enfim, né? De todas as formas, são os sindicatos, né? E como o de vocês, que eu já acompanho há um tempo, como foi dito no começo, tive o prazer de estar com vocês no congresso em Viamão no ano passado, né? Tá fazendo um ano aí. Acompanho o belo trabalho de vocês têm um corpo de SST extremamente qualificado, né? Para fazer esse acolhimento,
né, para se compreender o que se passa, dos impactos da saúde mental em termos do assédio, né? Então, vocês vão ter, infelizmente, mais trabalho nesse momento, mas há de se resgatar a importância, né, desse ethos de ser de um sindicato que muitos se perderam e que falo por conhecimento de causa, por acompanhar vocês há muito tempo, não é o caso de vocês. Tá? Então, creio que seja isso. Ok, obrigado, Bruno. Doutora Carmen? Kélcia, eu caí, né? Então eu não ouvi o que o Bruno falou e nem as questões. Você quer fazer outra para mim? Tá, assim, ó, a Rosane Martini perguntou para ti, a maior questão é a falta de condições que não temos para desenvolver as tarefas. Minha pergunta é se pode-se pedir atestado médico para essa fase. E aí vem uma nova pergunta também. Aquele trabalhador que não se adaptar no teletrabalho pode correr o risco de ser demitido pela insuficiência de desempenho sem avaliar a capacidade de adaptação? Uhum. Essa primeira questão, eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu estou imaginando assim que diante de uma situação de adoecimento, se o trabalhador tem direito ao atestado por ele já estar trabalhando em casa, seria isso? Eu entendi que fosse isso também, essa situação. Eu acho até interessante isso, né? Porque tem justamente essa questão que a gente falou antes da culpabilização por estar em casa, né? Como se o fato de a gente estar em casa. Eu entendi que fosse isso também, essa situação. Eu acho até interessante isso, né? Porque tem justamente essa questão que a gente. Tivemos aí novamente um probleminha com a nossa convidada. Fabiane gostaria de falar um pouquinho sobre a pergunta da Maria Luísa. Aquele trabalhador que não pode se adaptar no teletrabalho corre o risco de ser demitido pela insuficiência de desempenho sem avaliar a capacidade de adaptação? Então, né, a gente tem que perceber que todas essas questões, na verdade, elas estão vinculadas, né, diretamente ao que a gente vem conversando aqui nessa live, né? Essa questão de não se adaptar ao teletrabalho é possível, tá? A gente antes, né, quando a Previdência começou esse movimento de fazer, né, proporcionar o trabalho remoto como experiência, para depois poder ter um projeto, né, de construção dessa modalidade do teletrabalho, a gente buscou, junto aos colegas, né, os servidores do judiciário, que já, né, atuam em teletrabalho há mais tempo, como é que estava essa questão para eles, né? E o que a gente percebeu é que, num primeiro momento, muitos colegas desejavam o teletrabalho justamente por ter essa, vamos dizer assim, uma fantasia de que trabalhar em casa era melhor, que eles iam conseguir se organizar melhor para as suas questões diárias, enfim, que eles iam ter mais tempo para si, mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, enfim, né, para o cuidado de si, para essas outras atividades para além do trabalho. Porém, quando a gente se depara com essa relação, né, quando ela acontece, a gente percebe que nem todos nós vamos conseguir nos adaptar a essa rotina do trabalho em casa, né? Como eu observei antes. Agora, durante a pandemia, nós estamos todos experimentando o trabalho em casa e muitos de nós estão severamente atrapalhados com essa situação, porque não conseguem dar conta nem das suas atividades profissionais, não conseguem dar conta, das atividades com a família, né? Quem tem filhos ainda em idade escolar também está sobrecarregado, e as crianças também estão sobrecarregadas, porque, como eu disse, foi uma questão de que nenhum de nós não tivemos escolha, nós não nos preparamos para esse momento, simplesmente ele aconteceu.
e todas as atividades que nós tínhamos no presencial, eles migraram automaticamente para esse teletrabalho em casa, né? Para esse momento de estar em casa vivenciando tudo isso. E o que a gente está experimentando é justamente, né, um momento onde a gente está percebendo que não dá para fazer da mesma forma. Então, é natural que as pessoas não se adaptem. Nem todos nós estamos confortáveis com essa situação, nem todos nós temos as condições necessárias para poder exercer o teletrabalho em casa. Então, isso é um ponto que a gestão deve estar bem atenta para isso, né? O outro ponto é que quando a gente fala de serviço público, principalmente esses serviços, né, que tem essa característica de recepção de porta aberta da sociedade de maneira geral, como é, né, os 3 serviços que a gente tem, dos 3 órgãos que a gente atende, tanto o pessoal lá do trabalho, tanto o pessoal, né, do INSS, quanto o pessoal da saúde, que está aí na linha de frente aí da pandemia. Quando a gente tem esse tipo de serviço, dificilmente ele vai ser totalmente extinto, porque a gente sabe, principalmente no nosso país, que existe, né, a grande camada da população que não tem acesso ao aplicativo, que não tem acesso à linha de celular, que não tem acesso à internet e muito menos, né, capacidade, como a gente diz, anos de estudo, muitas vezes, para compreender a utilização de todo esse maquinário. Então, a gente sabe que o país que a gente vive tem essa característica. Eu não acredito nessa extinção completa dos serviços, mas eu acredito sim que acendeu há um tempo atrás a luz amarela e que agora a gente está vivenciando a luz vermelha. Mas da mesma forma que a gente, né, tem essa questão toda da produtividade, eu acredito que a gente também está sendo olhado, a nossa produtividade também está sendo olhada e está também tendo, né, essa avaliação daquilo que é possível fazer remotamente e daquilo que é essencial à sociedade. E eu acredito que muitos dos nossos serviços, muitas das nossas atividades, né, principalmente desses 3 órgãos que a gente trabalha aqui, que a gente atende junto ao sindicato, se caracterizam como atividades essenciais, porque são atividades em que a população, principalmente a camada mais vulnerável, né, a população que necessita desses serviços, não pode simplesmente ficar sem. Então, eu acredito que a gente vai ter um modelo híbrido daqui para frente. A gente vai ter, sim, algumas atividades, né, que vão poder ser né, realizadas remotamente, a partir dessa experiência com a pandemia, mas a gente também vai ter aquelas atividades que são essenciais e, por serem essenciais, necessitam ainda manter-se da modo presencial e de porta aberta. Acho que era um pouco isso, assim. Ok. Doutor Bruno, eu queria só voltar aqui na pergunta da Maria Luísa, porque também me trouxe alguma inquietação, que ela, como você acompanha o trabalho remoto, né, o home office de outras categorias, estuda isso também, ela pergunta se quem não atingir a meta, né, tiver uma insuficiência de pontos, pode perder, né, pode ser demitido em função disso, porque a gente sabe que vai vir a reforma administrativa, né, e que os servidores públicos, eles serão alvo, né, estão sendo alvo toda hora metralhado aí por esse governo, né, e que já não é de hoje. Então, eu acho que a pergunta é nesse sentido, né, de se a gente, com essa reforma administrativa, se essas novas formas de trabalho, se esse trabalhador não conseguir atingir esses pontos, né, essas metas, se eles podem sofrer um processo de demissão. Olha, eu acredito que sim, né, porque a reforma administrativa ela é um desejo antigo de governos, né, de você implementar cada vez mais essa ideologia gerencialista no espaço público, né, ao qual as pessoas são cobradas por metas e produtividade, né, assim, a ideia de se criar essa tensão a mais, né, já que há a questão da estabilidade, então o que pode ser feito de redução, né, dentro desse espaço. Então, a gente vê, por exemplo, no trabalho bancário, mesmo, né, os bancos estatais, eles já têm isso há muito tempo, né, essa questão do acompanhamento dessa meta, né,
que pode ocasionar sanções, como, por exemplo, a perda de um cargo, né, que tem acréscimos salariais muito importantes, que tem outros benefícios muito importantes, né? Então, assim, essa interligação com a tecnologia informacional já está posto nesse tipo de trabalho há muito tempo, né? Eu acho que se precisará ver formas de como ter essa avaliação do trabalho à distância ainda, mas não quer dizer que ele já não aconteça e que ele não é possível, né? Porque sabe-se, inclusive, quando a pessoa está ali no ponto ou não, né? Mesmo estando no teletrabalho, enfim, né? E mesmo que não haja essa cobrança pelo ponto eletrônico, sabe-se a partir dessa produtividade. Então, quantas pessoas foram atendidas, quantos processos foram concluídos, enfim, né? Então, eu acredito que essas formas de controle desse trabalho, sim, vão ser logo menos adaptadas, postas, né, no teletrabalho, e eu acho que vão impactar demais nessa ideia, nessa modalidade de avaliação do desempenho, as quais a gente está colocando na ponta última, né, uma reforma administrativa, mas a gente não pode negar que já não existam, né? A gente não pode negar que essas formas de cobrança, de produtividade já não existam, né? Novamente, ainda a gente tem algo um pouco mais sólido para não acontecer essa perda salarial, essa perda de um cargo e etc. no serviço público. Mas, novamente, não quer dizer que já não aconteça e que não possa se intensificar, né? Uma vez que, como eu disse na resposta anterior, nem o seu coletivo de trabalho, né, nem testemunhas estarão ali para proteção, né? Uhum. Eu Tem uma queria, outra... Kelsea, pegar um gancho Sim? sobre essa questão da avaliação de desempenho, posso? Tá, pode falar, Fábio. Tá. Um dos trabalhos que a gente faz na Secretaria de Saúde do Trabalhador é justamente fazer o acompanhamento dos casos dos servidores que têm uma baixa na avaliação de desempenho. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes é um ponto ou dois que não é significativo, né? Muitas vezes começa assim, né? O processo de baixa na avaliação de desempenho, e muitas vezes, né, esse processo o servidor não, enfim, acha que tá, é um ponto, não me prejudica, 2 pontos, não me prejudica, enfim, não faz diferença, e ele acaba naturalizando esse processo, né, de ter essa pontuação que começa a baixar. O que a gente percebe, né? Ao mesmo momento que ele naturaliza esse processo, ele também não questiona a sua avaliação, pela sua ótica, né? Pelo seu olhar, né? Ele simplesmente recebe aquilo do outro lado, né? Como uma avaliação que está pronta, está fechada e está bem assim. Qual é o problema, né? O problema é que na acumulação dessa pontuação, depois ela vai se refletir no momento da aposentadoria, né? De alguns servidores. E isso é um problema, porque às vezes daí tu faz né? Tu tem um planejamento, tu faz um cálculo de vida, enfim, tu planeja a tua aposentadoria e quando tu vai olhar a tua remuneração, ela cai, e aí os servidores acabam indo lá no sindicato sem entender muito, né, por quê. Uma das questões é justamente esse 1 ponto ou 2 que ficou de diferença aí na avaliação de desempenho. Então, eu achei muito oportuna essa pergunta para a gente poder falar e pedir que quando isso acontecer, que os servidores busquem o sindicato, procurem o sindicato para que a gente possa orientar junto à questão dos recursos. Por quê? Por que a gente faz essa orientação? A gente faz esse trabalho junto com o jurídico, com o corpo jurídico ali que assessora o sindicato, justamente para que nos recursos, né, a gente não traga para o papel as nossas emoções e as nossas inconformidades, para que a gente não perca a razão numa disputa, né, numa discussão sobre o seu próprio trabalho, que está sendo avaliado ali de fora por um terceiro, né, normalmente pelas chefias. Então, é muito importante, eu quis pegar esse gancho para sinalizar que nós, da equipe da Secretaria de Saúde do Trabalhador, estamos sempre atentos a essa questão. Então, a gente sempre coloca no site do sindicato, né, esse período dessas avaliações dos ciclos,
para que os servidores possam nos procurar e não perder o prazo de recurso, porque isso lá na frente ele volta, ele aparece, mesmo que seja uma diferença, né, de um ponto mínimo ali, que no momento, naquele momento daquele ciclo, não se reflita imediatamente num desconto, né, na remuneração da gratificação. Então, achei importante para pontuar isso. E, com certeza, daqui para frente, a gente está entendendo que essas avaliações, elas vão ser cada vez mais exigentes, assim como a demanda, né, de trabalho, da meta, enfim, de tudo que a gente vai ter que cumprir, essas exigências elas vão aumentar bastante, então é importante que todos nós estejamos muito atentos a esse processo e que, por favor, busquem o sindicato quando isso acontecer, para a gente poder dar uma orientação e um encaminhamento adequado. Era isso. Carmen, aproveitar que você voltou brilhantemente aí, mas olha, além daquela pergunta que tu tá com ela aí, que tu estava respondendo, tem uma aqui que eu achei também interessante, bem, né, todas são interessantes, mas essa daqui, ó, tem muitas mães e pais que têm filhos especiais e que têm carga horária reduzida e que não conseguiram ser aprovados no teletrabalho. Gostaria de saber se existe alguma ação em relação a isso. Então, essa questão, né, que você abordou um pouco da maternidade, a condição da mãe que cuida, tem sua jornada de trabalho para cuidar de filhos, né, que tem alguma deficiência. Nossa, que importante essa questão. Tu ia colocar mais uma, Kélcia, segue, desculpa. Não, agora eu vou deixar você responder essa que eu coloquei, a outra que tu estava com ela, né, para tu participar, né, teve uns probleminhas de conexão, mas vamos deixar tu falar um pouquinho. Tá bom. O que eu estava falando antes, Kélcia, era muito sobre essa questão que envolve a culpabilização de trabalhar em casa, como se Não teve jeito, que pena. Mas, enfim, olha aqui, Bruno, a Vivian Renac, ela coloca... Consegue dizer, Carmen? Eu não sei. Ó, eu vou tentar, se eu cair de novo, sigam sem mim, tá? Tá bem, querida. Aquela mais dramática, né? Sigam sem mim, porque não... Se tu cair, eu te seguro, Carmen. Isso, a Fábio A gente tá descobrindo. Ninguém solta a mão. Eu tava comentando que, assim, às vezes as pessoas acham que é um privilégio trabalhar de casa. E aí vem a culpa, por exemplo, de, se eu adoeci, como é que eu vou estar de atestado em casa? Né? Mas eu acho que é tudo isso que a gente falou. É importante tirar da idealização o trabalho em home office, o trabalho feito em casa. Né? É importante estabelecer esses limites, né, entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a vida fora do trabalho, mesmo que isso aconteça em casa, inclusive no caso e principalmente no caso de adoecimento, né? Então, se esse trabalhador está adoecido, está com um atestado médico, seja esse adoecimento físico ou psicológico, Novamente caíram. Bruno, aqui, ó, a Vivian Renac, ela coloca assim, ó, antes do Covid, o trabalho remoto era por escolha do servidor e com promessas de suporte técnico pelo governo para instalação das rotinas e treinamento. Com o Covid, o trabalho remoto foi imposto como alternativa de sobrevivência e proteção do servidor, e com todas as engebrações foi implantado. E passada a pandemia, como poderemos garantir as condições apropriadas se teletrabalho se fixar? Bom, acho que essa questão já foi bem respondida pela doutora Fabiane na fala dela, né, de que, de fato, foi feito algo
que não houve um preparo, né, não houve uma coisa mais estruturada, né, de como se daria esse teletrabalho, né? Então, estamos todos vivendo algo muito experimental, né? Eu tinha uma rotina de trabalho em casa já, né, pelo trabalho de professor e pesquisador, a gente tem um costume também de um home office, do teletrabalho, mas mesmo assim é uma adaptação da forma de se dar a aula, né, de como fazer avaliações, coisas que precisam de documentos físicos, presenciais, enfim. Eu acho que a gente está numa fase de teste, né, de muita experimentação mesmo desse momento, porque a coisa foi dada assim, de repente, né? Então, tentando pensar de uma forma mais otimista, se isso vier para ficar, penso que nós devemos pensar, né, enquanto coletivos, e novamente ressalto a importância dos sindicatos nesse momento, né, para articular de como que isso vai se dar, né, de um jeito mais organizado, enfim, não essa coisa jogada como nós estamos, né, bato na tecla da dificuldade de instalação de VPN, por exemplo, para a utilização, né, do sistema no computador de casa, né, se será dado, inclusive, recursos, né, para se fazer esse trabalho, porque, como eu disse, nem todo mundo tem computador, impressora, a doutora Fabiane enfatizou isso também, né, o acesso à internet é muito ruim, nós estamos, vejam que estamos em grandes polos, né, eu estou na cidade de São Paulo, vocês em Porto Alegre, né, e não temos condições de conexão as melhores possíveis, né? Não temos. Isso está posto também, né? E então eu acho que se vier para ficar, a coisa tem que ser melhor pensada, mais estruturada. E aí bato na tecla novamente. Os sindicatos vão ter papel essencial nesse momento. Eu vou retomar, então, a questão da orientação do atestado que a Carmen estava trazendo, posso? Oi, estão me ouvindo? Ouço? Sim, Fábio, eu te escuto. Ah, tu voltou, Carmen? Kélcia? Tu quer tentar encerrar, Carmen, a questão do atestado? Ah, a Kélcia está com dificuldade no som. Carmen, tu tá aí ainda? Carmen, desculpa, Carmen, você está ouvindo a gente? Desculpa, agora. Tá, então encerra aí a questão do atestado. Que os gestores, o próprio trabalhador, né, tenham esse respeito e essa tentativa mesmo de fazer essa divisão, né, entre a vida, o trabalho, e numa situação de adoecimento principalmente,
mas essa sensibilização precisa estar em todas as camadas, assim, né? Entre os colegas, do próprio trabalhador e principalmente da gestão. Então, até reforçar, assim, né? Eu não falei antes, mas eu acho que reforçar nesse processo o papel do sindicato, né? O papel do coletivo de trabalho e principalmente o sindicato aí como um importante fiscalizador, assim, como um importante espaço de troca, de escuta e de amparo ao trabalhador, não só nesses casos de atestados, mas nesses casos. Novamente, a nossa convidada deu uma caidinha, né? Eu gostaria de, né, assim, em nome do Sindesprev RS Rio Grande do Sul, né, Sindesprev Rio Grande do Sul, agradecer, né, aos palestrantes. Infelizmente, a doutora Carmen teve alguns problemas de conexão, acredito que é pela chuva, mas agora voltou. E, né, a gente vai repassar as perguntas para vocês, para os dois convidados, para o doutor Bruno e a doutora Carmen, se, né, para a gente colocar essas respostas no site do Sindesprev RS, e, né, imensamente agradecer a participação, o desprendimento, né, esse carinho também com o sindicato, né, a gente sabe que vocês, assim que receberam o convite, a Fabiane fez o convite, vocês prontamente, né, se dispuseram a estar aqui hoje conosco, né, nesse momento especial de muitas dúvidas e sofrimentos e angústias, né, para todos nós. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar 3 minutos aí para as considerações finais. Doutor Bruno, doutora Carmen, doutora Fabiane, se tiverem alguma questão nesses 3 minutos para cada um de vocês, para a gente encerrar a nossa primeira live da Secretaria de Saúde do Trabalhador do Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindesprev Rio Grande do Sul. Vamos pela doutora Carmen. Bom, pessoal, então, desculpa os problemas aí de conexão. Agradeço muito o espaço, reconheço muito o trabalho do sindicato. Acho que a gente precisa muito, muito trabalhar, né? E estar atento aos acontecimentos, mesmo que a gente não tenha as respostas. Eu acho que a resposta, assim, está sempre no coletivo. Então, esses espaços de troca, de escutas dos trabalhadores, né? E também deixar o meu recado, assim, né? E incentivo aos trabalhadores que busquem no seu coletivo o amparo necessário nesse momento, né? Como eu já falei, busquem o apoio do sindicato, busquem nos seus pares, porque eu acho que nunca o coletivo de trabalho teve um papel tão importante, né? Então, muito obrigada pelo espaço e foi um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante com vocês. Boa noite. Doutor Bruno? Doutor Bruno, tu tá sem o áudio. Me ouvem? Sim, agora sim. Bom, gostaria de agradecer imensamente a vocês do Sindesprev pelo convite, por confiarem em nós. É um debate tão importante, tão delicado, né? Eu costumo dizer que qualquer interpretação, qualquer análise que a gente faça nesse momento deve ser muito delicado, né? Porque a gente está vivenciando, né? No exemplo que a doutora Fabiane colocou, nós estamos tentando trocar a roda do carro com ele em movimento, né? Então a gente tem que ser muito cauteloso com as nossas análises, né? Mas queria agradecer imensamente dessa possibilidade. Primeiramente, quem nos ajudou aí com a parte técnica, o Tiago. Eu havia dito Marcelo no começo, peço desculpas, o Tiago. Poder dividir essa mesa, esse debate com pessoas que eu admiro tanto, que são a doutora Fabiane, a doutora Carmen, pela trajetória que já acompanha delas, Kélcia, tendo a oportunidade de conhecer agora, também já partilha essa admiração, e principalmente por esse trabalho. Agradecer a todos que nos assistiram, que mandaram essas questões tão importantes, me coloco à disposição para, sim, respondê-las, para ser posto no site.
e longa vida ao Sindusprev. Fábio? Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a disponibilidade do Bruno, da Carmen, por estarem aqui conosco, ter aceitado nosso convite e dizer a todos e a todas que estão nos assistindo que procurem a SST, né? A Secretaria de Saúde do Trabalhador está trabalhando, está atuante, está acessível remotamente, pelo e-mail, por telefone, por WhatsApp, enfim, podem fazer uma ligação também para dizer que está tudo bem, que vocês estão bem em casa. Acho que isso é importante para nos aproximar nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? E como eu disse para a Carmen, aquela hora que ela caiu, né? A nossa lógica é de ninguém soltar a mão. Então, a Secretaria está de portas abertas sempre para vocês, né? Naquilo tudo que vocês necessitarem. Obrigada. Obrigada a todos e vamos dar por encerrada a nossa primeira live da Secretaria de Saúde do Trabalhador do Sindusprev RS. Boa noite a todos.